Olá, sétimo ano, aqui é a professora Tayana e hoje nós vamos iniciar a nossa segunda aula de História. E como eu havia já passado para vocês, essas nossas primeiras aulas elas serão de revisão daquele conteúdo que nós já estudamos ano passado. Na nossa segunda aula, eu separei um dos temas principais do sexto ano, que são as civilizações do Crescente Fértil. Esse é um dos principais conteúdos. Ele foi abordado durante o primeiro e o segundo bimestre. E quando a gente fala de civilizações do Crescente Fértil, a gente está chamando a atenção para as duas principais civilizações que compõem esse território, que é a Mesopotâmia e o Egito. Elas são consideradas as duas principais civilizações da antiguidade. Então a gente vai iniciar a nossa aula falando um pouco, retomando um pouco, né, sobre o termo que se refere a essas duas civilizações. A nomenclatura Crescente Fértil. Então, essa terminologia, vamos dizer assim, ela faz referência a essa região que vocês podem estar visualizando no mapa, que está localizado no que a gente chama de Oriente Médio, que fica entre a Ásia e o continente africano. Na verdade, ela pega parte do continente asiático e parte do continente africano. Essa região ela levou esse nome justamente pelo fato dela ter um formato da Lua na sua forma crescente. E esse território foi o berço de duas grandes civilizações, a civilização do Egito e a civilização da Mesopotâmia. Os rios que acabam aí tendo uma influência muito grande na questão dessa terminologia são os rios Nilo, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, essas civilizações, né, essa região chamada Crescente Fértil, como eu havia dito anteriormente, foi o berço dessas grandes civilizações, pelo fato da presença desses rios e lógico que próximo a esses rios a gente vai ter uma área muito extensa de terras férteis. Então, a presença desses rios, mais solo fértil na região, acabou atraindo um grande número de povos que se dirigiram a essa região, que migraram para essa área realmente para se estabelecer e ali se desenvolveram, onde então a partir daí vão surgir essas grandes civilizações. Essas civilizações elas podem ter sido aí de acordo com, né, as evidências históricas, seria aí o berço das primeiras formas de escrita, as primeiras grandes cidades teriam surgido nessa área. Eles também seriam responsáveis pela elaboração de ferramentas, também pela expansão comercial. Por isso que essa região ela é de extrema importância na historiografia, né, dentro do que a gente chama de história antiga. E aí nós vamos iniciar falando sobre a Mesopotâmia. Vamos só relembrar o significado, né? Mesopotâmia, ela significa terra entre rios, né? Meso aí significa meio, então foi a terra que se desenvolveu entre dois rios. No caso, a gente está falando aí dos rios Tigre e Eufrates. Atualmente, esse território seria os países que nós conhecemos como Iraque e Irã. Poucos resquícios, né, ainda são preservados nessa área que remontam a essa civilização tão antiga que foi a civilização da Mesopotâmia. Na verdade, essa área ela foi ocupada por diversos povos, né? A gente vai relembrar aí alguns deles. O principal motivo pelo qual as primeiras tribos se instalassem nessa região foi por causa das terras férteis que ficavam às margens dos rios. Isso ocorreu em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Então, essa região ela acabou sendo um polo de atração para os povos, né, que passavam ali naquela área. Eles começam então a se estabelecer naquele território. Nós vamos ter aí os povos que ocuparam essa área foram os assírios, os sumérios, os caldeus e os babilônios, entre tantos outros povos, né? Esses são os de maior destaque.
Qual o ponto em comum em todos esses povos que passaram aí pela região da Mesopotâmia, que acabaram desenvolvendo cidades, estados importantes, elementos culturais também de suma importância, como uma das primeiras formas de escrita, um dos primeiros códigos de lei e por aí vai. Primeiro ponto importante, a figura suprema, né, a figura de grande importância será o imperador nesses grupos, nessas civilizações, o imperador, o rei, né, dependia da maneira como ele era chamado em cada uma dessas comunidades. A economia era muito baseada no comércio, claro, também na agricultura, por conta aí dos territórios, né, dos solos férteis. Na religião, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Isso é uma característica bem marcante desses povos da antiguidade, como a gente pôde estudar ano passado, no 6º ano. E vale um destaque aí com relação aos templos religiosos do território da Mesopotâmia, que eram os chamados zigurates, né? Eles tinham uma base em forma de pirâmide, porém tinha a parte de cima mais plana. Então, os zigurates, eles serviam mesmo como templos religiosos. É uma diferença aí bem legal para a gente observar com relação às pirâmides no Egito, que a gente vai falar mais à frente. Um dos primeiros povos a se estabelecerem, eles são considerados dos povos mais importantes da Mesopotâmia, foram os sumérios. Eles foram responsáveis pela criação de importantes cidades-estados, como Nippur, Uruk e Uruk. Tá? Eles trouxeram ali para a região as técnicas de domínio do bronze, então eles usavam o bronze e o cobre para a fabricação de instrumentos, onde eles utilizavam ali em larga escala. E um dos pontos mais importantes dos sumerianos, uma das principais contribuições deles, né, para a cultura da Mesopotâmia, foi a escrita cuneiforme. Então, os sacerdotes, eles perceberam essa necessidade de registrar as oferendas que eles recebiam nos templos, então eles elaboraram um código, né, onde eles esculpiam em tábuas de argila esses códigos escritos. Então, é uma das primeiras formas de escritas da humanidade. Outros povos aí importantes que habitaram o território foram os babilônicos. A eles é dado aí a importância do primeiro código de leis escritas, que é o Código de Hammurabi. Foi criado pelo rei Hammurabi e foi um dos grandes legados desse grupo para a história da humanidade. Então, a necessidade de colocar ali escrito, né, as leis, os direitos, os deveres, os crimes e as punições, acabou surgindo esse código de leis escritas. Outro dos povos que habitaram ali o território da Mesopotâmia, os assírios, ficaram conhecidos aí pela sua crueldade. A atividade principal desses povos era a guerra. Então, eles usavam até métodos bem cruéis com relação aos seus inimigos. E um dado importante, eles foram um dos primeiros povos a utilizar o cavalo, né, dentro das batalhas, na guerra. A montaria, né? Outros povos importantes dentro da cultura da Mesopotâmia, os caldeus, onde a gente pode destacar o rei Nabucodonosor, inclusive ele é citado aí nas escrituras, na Bíblia, né? Ele seria responsável por erguer os chamados jardins suspensos da Babilônia, como uma maneira de homenagear a sua esposa. Esse é tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o Nabucodonosor, ele também foi responsável pela escravidão dos hebreus, né? O episódio aí da história do cativeiro da Babilônia. O rei responsável por essa escravização foi Nabucodonosor. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Egito. O Egito está aí situado na África, né, entre o deserto da Líbia e da Arábia. Atualmente ele recebe o nome de República Árabe do Egito.
A sua capital é o Cairo, a língua oficial é o árabe e 80% da população segue a religião muçulmana. Eles são monoteístas, mas isso é hoje, né? Mas nem sempre foi assim. O Egito, junto com a Mesopotâmia, fazem parte do chamado Crescente Fértil. A civilização egípcia se formou por volta de 3.200 anos antes de Cristo, e os primeiros grupos eles se formaram ali ao longo do rio Nilo, né? As margens do rio Nilo eram os chamados nomos. Então, cada um desses nomos, dessas aldeias, dessas comunidades, eram lideradas pelos chamados nomarcas. O rio Nilo é um rio muito rico, tanto na fauna como na flora ao seu redor. E nas épocas, além das épocas de cheia, que ajudam a fertilizar ali a água, fertilizar o solo, tornando ali um solo muito produtivo, é um solo bastante fértil. Vale a gente lembrar, né, uma das frases do historiador Heródoto, de que o Egito é uma dádiva do rio Nilo, ou seja, o Egito ele foi um presente do rio Nilo. O Egito só conseguiu existir em meio a uma região desértica pela presença desse rio e das suas terras férteis. E falando aí sobre a sociedade, a gente não pode esquecer que a principal figura da sociedade egípcia era o faraó, né? O faraó era a autoridade máxima dentro daquela sociedade, dono ali de todas as terras. O primeiro faraó responsável pela unificação de todo o Egito, o rei Menes, né? Ele foi responsável por unificar os nomos, tornando-se aí o primeiro faraó. Depois do faraó, nós temos como figuras principais os sacerdotes, os escribas, né? Os escribas eram esses funcionários que eram preparados desde os 5 anos de idade a ajudar na administração do reino. Então, eles sabiam ler, escrever, é daí que vem o nome escriba. Temos também os militares, né? Que cuidavam da defesa do território egípcio. Abaixo deles tem as classes que sustentavam todo esse reino. No caso, os camponeses, os pequenos comerciantes, artesãos e, por último, a grande mão de obra do Egito Antigo, que eram os escravos. Com relação à política, o Egito, a gente costuma afirmar que o Egito era uma teocracia. Teo significa Deus, cracia, poder. Então, quem exercia esse poder no Egito era o faraó, que era visto como um deus vivo. Diferente lá na Mesopotâmia, onde o rei, o imperador, era visto apenas como um representante dos deuses. No Egito, não. O faraó era visto como um deus vivo, o Horus vivo, né? Então, tem essa mistura muito nítida de religião com política no Egito. Na verdade, a religião vai estar presente em todos os aspectos da vida dos egípcios. E falando em religião, assim como os povos da Mesopotâmia, no Egito eles também eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E pontuando um pouco sobre os deuses egípcios, eles tinham uma forma de antroposomórfica. Isso significa que os deuses eram retratados com a forma humana, ou na forma de animais, ou na forma mista, metade homem, metade animal. Alguns desses deuses, eles representavam as forças da natureza, o deus Sol, né, os deuses das águas, e por aí vai. Eles acreditavam na imortalidade da alma, no juízo final e de que essa alma retornaria ao corpo, né, ao mesmo corpo. Por isso que eles praticavam a mumificação, pelo fato de acreditarem na vida após a morte. E
por acreditarem na vida após a morte, os egípcios eles construíram pirâmides, mastabas e hipogeus que serviam aí de câmeras funerárias para essas múmias. Então, as pirâmides elas eram construídas para servir realmente de túmulo para os faraós, para a nobreza, diferente dos zigurates da Mesopotâmia, que eram templos religiosos. As pirâmides do Egito serviam como túmulos para as múmias, né? Para a múmia do faraó, dos nobres, enfim. Com relação à cultura, tanto as obras de arte, né, como as pinturas, as esculturas no Egito, tudo girava em torno realmente da adoração aos deuses e na crença da imortalidade. Na arquitetura, a gente destaca, claro, as pirâmides, que são consideradas também uma das grandes belezas aí da antiguidade, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os chamados hipogeus, que eram aí câmaras mortuárias subterrâneas que tinham essa função de abrigar aí né, os túmulos da nobreza no Egito, como também as chamadas mastabas, que também eram espécies de pirâmides, tá? E com relação até mesmo à literatura, temos aí que dar destaque ao chamado o Livro dos Mortos, aonde é narrado, né, todo o processo aí do juízo final, do julgamento da alma, justamente no Tribunal dos Mortos. Então a gente tem essa presença muito marcante da religião dentro de todos os aspectos culturais do Egito antigo. E aí, um exercício que eu estou colocando para vocês aí no site, são 6 questões referentes a todos esses pontos que a gente acabou revendo na nossa aula de hoje, abordando as 2 civilizações, tanto o Egito como a Mesopotâmia. Então, eu vou encerrando a nossa aula por hoje. Vocês podem rever aí o vídeo para poder responder as questões que eu estou deixando, né? Como uma revisão a mais da nossa aula. Então, até o nosso próximo encontro e bons estudos para vocês.